falar um pouquinho sobre o tema que está lá no capítulo 28, lá nas preces espíritas, na coletânea. Ela vai nos falar sobre a prece aos médiuns. Todo trabalhador da casa espírita, né? Sim. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês e ver pessoas aqui, excelentes palestrantes na plateia. Hoje, esse assunto que a Fabiana me passou, ele, no início, assim, o que eu vou falar sobre as preces? Daí, quando eu comecei a buscar, é muito inspirador, porque nós precisamos dessas preces a cada minuto da nossa vida, né, gente? E aí eu fui buscar, assim, quando que nós começamos a orar? Quando que a humanidade começou a orar? Desde sempre. Porque mesmo naquela época que os pagãos acreditavam em vários deuses, eles oravam, sabe? E por mais que pareça assim, ainda não era a crença em Deus, nosso Pai, né? Mas era uma sintonia, que é isso que é a prece, né? É a sintonia que nós podemos manter com o mais alto. E hoje eu vou falar assim, primeiro sobre as preces gerais, né? E depois eu vou falar sobre por que nós podemos e até devemos fazer orações para os médiuns, tá? Então, antes de falar, eu quero só passar uma parábola que tem no capítulo 28 do Evangelho, que fala que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu, para quem está há pouco tempo na doutrina espírita, era um doutor da lei, que entendia das leis judaicas, mas ele era muito severo nessas leis. E o publicano, que era o outro, era um cobrador de impostos. E ele fazia parte da população em geral, mas ele não era muito bem visto pela população, porque ele, afinal de contas, trabalhava para os romanos e cobrava impostos da população, que era onde ele vivia, né? Junto a essas pessoas. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Aí eles finalizam, né? Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então, quando eu li isso aqui, eu na realidade antes já tinha lido, claro, mas eu nunca tinha parado para pensar, né? Que as nossas orações, elas são um fluxo de energia, de ida e de volta. Então, nesse momento, você fazer uma oração como o fariseu fez, que com certeza esse fariseu aqui nós não estamos falando mal do fariseu, ele já evoluiu até, já está numa outra vida, numa outra forma de viver, né? Mas ele, quando ele faz essa crítica aos outros, na realidade, acho que nem poderia ser chamado de oração, né? Ele acreditava que ele estava orando, na realidade ele acreditava naquilo que ele, naquele momento, vivenciava. Mas o publicano, embora estivesse fazendo algo errado aos olhos das pessoas com quem ele convivia, ele teve a humildade, ele nem teve coragem de olhar para o céu e conversar com Deus, porque ele estava... na realidade, ele tinha uma humildade já ali. Eu também acredito que
é tudo uma questão de evolução. Nós, né, gente, não sou eu, nós aprendemos isso na doutrina espírita. Ali é bem, essa parábola bem mostra o nível evolutivo de cada um, e o nível evolutivo não está na classe social e nem no poder aquisitivo, né? E aí, então nós vemos o seguinte, a prece ela é uma conexão com o mais alto. Nós vivemos o nosso dia a dia trabalhando essas conexões o tempo inteiro, uns com os outros, com os espíritos, com o universo, o tempo inteiro. Quando nós oramos, a nossa forma de orar, que é aquilo que está no nosso coração, é que vai fazer com que nós possamos conseguir... Não estou acostumada com o microfone, eu já elevo a voz, sou professora, né? Então, a forma como nós vamos orar é que vai trazer a resposta que a gente gostaria, mas que muitas vezes nós não vamos receber. Porque nós sempre vamos receber aquilo que nos é necessário naquele momento, porque Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Mas vamos lá, vamos ver, nós estamos ali orando, mas nós ainda não temos esse merecimento. Mas com certeza, se a nossa prece for uma prece sentida, de coração, ela vai chegar a Deus, e muitas vezes essas preces, aqui no Evangelho fala, muitas preces elas vão aos trabalhadores, que com certeza são mais evoluídos do que nós, e são levadas a Deus. Mas elas terão a resposta que nós precisamos. Muitas vezes, por bondade, nós recebemos até um pouquinho mais do que nós merecemos naquele momento. Porque Deus é muito bom, Ele está sempre do nosso lado, embora a gente muitas vezes não perceba. O que nós temos que tentar é criar momentos para que a gente possa entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com os mentores espirituais. Isso a gente deve tentar fazer, nem que seja uma vezinha por dia, né? A qualidade da prece. Como deve ser a nossa prece? Como eu já falei, nós temos que nos sintonizar. Nós temos essa conexão energética no nosso dia a dia e com os espíritos o tempo inteiro, dependendo da nossa sintonia, porque muitas vezes nós estamos desesperados, sofrendo, e nós corremos para fazer uma oração. Mas a oração, ela deve ser feita em todos os momentos, quando você está bem, quando você não está. Quando você está bem, uma oração de agradecimento. Quando você não está, você pede com humildade. E Deus, se for possível, se eu merecer, o Senhor, por favor, me ajude, né? E a humildade e o orgulho que eu coloquei aqui nesse slide é esse exemplo que eu dei do publicano e do fariseu, tá? A oração é uma sintonia entre a criatura e o Criador. Aqui no Evangelho, eles falam que a prece é uma invocação. Inclusive, eu também fui procurar o significado de prece, e é esse o significado, né? Pedir, invocar, pleitear alguma coisa, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nesse livro do Missionários da Luz, do André Luiz, que é um livro maravilhoso, que é sobre a mediunidade, ele fala o seguinte. E nesse livro tem um momento que o Alexandre, que é um mentor que está trabalhando, o André Luiz trabalhando junto com ele, atendendo na crosta terrestre aqueles necessitados. E eles estão num momento lá em trabalho, e ele reúne todos
para uma oração. E o André Luiz depois pergunta a ele: você estava, no momento da oração, você estava totalmente iluminado. Eu nunca vi tanta luz. Então, assim, ele percebeu ali que a forma como ele estava orando, ele entrou em sintonia com espíritos tão evoluídos e de tanta luz que ele captou essa energia e ele mesmo era a própria luz. E aí, nesse livro, o Alexandre fala: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Então nós temos a capacidade de modificar o que está em nós mesmos, o que está aqui perto de nós, em volta de nós e até mais longe. Vocês vejam, quando o Alexandre fez essa oração, ele fez essa oração para um público grande. E no fim, todos estavam, a maioria estava em sintonia orando com ele, mesmo que não utilizasse as palavras dele, mas aquilo impregnou todos com aquela energia que ele acabou, que a oração na realidade ficou conjunta. Vocês imaginem que se nós com uma oração sozinhos, nós podemos fazer a diferença para nós, vocês imaginem quando nós fazemos uma oração, meu Deus, em conjunto. Essa semana, vou dar um exemplo rapidinho, um amigo meu sofreu um acidente grave. E, como nós somos professores, eu coloquei lá no grupo que ele tinha se acidentado, que ele não iria trabalhar, vai ficar um tempo, né? E foi bem grave, quase perdeu o pé e tal. Mas aí, foi incrível, porque todo mundo, né? Ela é minha colega, Ana, colega e amiga, eles colocaram lá: nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. E daí, quando todos se unem nessa sintonia de querer ajudar alguém, é incrível isso, porque ele iria fazer uma cirurgia essa semana, porque foi tão difícil o que aconteceu com ele, que eles tiveram que emendar o pezinho dele lá e iria fazer uma segunda cirurgia, porque não, provavelmente, de acordo com os médicos, não teria o resultado só com essa cirurgia. Já teve o resultado. Ele não precisou fazer a cirurgia nessa semana. Então, nós podemos realmente mover montanhas com o nosso pensamento no bem, né? E ele fala o seguinte: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Poder, gente. Nós temos esse poder. Poder de amor, né? Não é um poder que nós vivenciamos aqui na Terra. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, forças que nós nem conhecemos, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então nós temos esse poder dentro de nós. Para mim, esse estudo foi muito importante, porque muitas vezes nós oramos mecanicamente, né? A oração, por exemplo, mais comum é o Evangelho, é o Pai Nosso, né? Então muitas vezes eu já fiz isso, vou lá rezar o Pai Nosso, orar, e Pai Nosso que sai do céu. Aí, quando tu pega aqui no Evangelho, que tu vai analisar lá no final do Evangelho e das orações, acho que vocês já viram, né? Tem frase por frase. Quando você vai analisar aquilo ali e você começa a mentalizar a cada frase, aí muda tudo. Então, às vezes, é melhor que a gente faça só uma oração. Deus, eu não estou bem, não sei o que eu faço, estou até pensando em fazer loucura. Você, né, com as suas palavras simples, nós podemos conseguir aquilo que nós podemos ter ou não.
nós temos só que tentar, não é uma crítica, o Pai Nosso para mim é uma oração iluminada, mas vamos pensar junto com essa oração quando nós a fizermos. E agora não quer ir. Agora foi. Então, e aí eu falei sobre a oração em geral, e aí por que nós vamos fazer oração para os médiuns? Acho que aqui todo mundo sabe que o Allan Kardec, ele falava que a revelação da mediunidade, ela é uma faculdade de sentir que os espíritos estão se manifestando. Pode ser de qualquer grau, a mediunidade. E ele fala o seguinte, que se não houvesse as manifestações mediúnicas, nós nunca teríamos tido condições de ter as informações importantes que nós tivemos. Agora sim, um médium, ele é um exemplo de virtude? Não, é um caminhante, né? Como todos nós. E então, assim, eu já li muito sobre isso, que o médium, quando ele vai trabalhar na casa espírita, quando ele vem, ele é chamado, porque na realidade ele é chamado, ele nem sempre ele continua, mas aquele momento que ele foi chamado realmente um chamamento que precisava ser naquele momento. Por quê? O médium, ele não é um santo, né? E todos nós somos médiums, mas aqueles que são chamados para vir trabalhar, começa a acontecer coisas na vida do médium que ele percebe, agora é a hora. Aí chega lá na metade, eu, por exemplo, chegou lá quando eu comecei a trabalhar na outra casa espírita que eu trabalhava, chegou um ponto que eu falei, eu não quero mais isso, não aguento mais. É muita doação. Meu cigarrinho, que eu fumava um cigarrinho há 300 anos, toda noite, só esse cigarrinho, agora eu vou ter que parar. Meus hábitos, as festas, eu vou ter que mudar. E aí, o que acontece? A gente desiste. Não dá mais para desistir. Na prática da vida diária, até nas respostas físicas que nós temos, porque daí pega no nosso físico, e quando pega no nosso físico a gente quer fazer qualquer coisa para melhorar, aí nós vamos voltar a trabalhar. E muitas vezes acontece que não volta, mas isso vai ter que ser resolvido futuramente. E os médiuns, uma vez lá também nessa casa espírita, o dirigente perguntou assim para mim, por que você está trabalhando na casa espírita? Aí eu falei, para ajudar as outras pessoas. Não, querida, você está para ajudar a você mesma. Sabe? Então, assim, aquela frase que ele me disse me fez pensar muito. Eu achando que eu estava aqui porque eu estava ajudando a humanidade, entendeu? É você, é a sua evolução, porque cada um de nós, inclusive a doutrina espírita, nos trouxe isso, nos ajudou a perceber a vida, a morte, a imortalidade, tudo. E nós, e quem trabalha a mediunidade na casa espírita, não é, todos somos médiuns, como eu já falei, mas nós temos muitas dívidas, muitas coisas a resolver. Então nós temos que trabalhar. Mas aí, o que o médium, eu quero colocar aqui uma coisinha, precisa trabalhar? O que eu vou utilizar para orar pelo médium? Pontos chaves, tá certo. A humildade, a caridade, a vigilância, o discernimento, a perseverança. E aí tem um grupo de médiuns na Casa Espírita, na Associação Espírita Fé e Caridade, que eu gosto muito, que é do coração. Todos, né? Até os que eu não conheço. Então nós vamos orar por eles, pelos médiuns da Casa Espírita e por todos os médiuns do mundo, do Brasil. Por quê?
acho que a gente nem lembra disso, né? No dia a dia, assim, a gente faz as nossas orações, mas o médium, por mais que ele seja esse espírito que está em evolução e resolvendo problemas, ele também está trabalhando, sim, pelas pessoas. E muitas vezes o médium escorrega, várias vezes por dia, como todo mundo. Mas como esse trabalho é feito aqui, eu vejo, por exemplo, terça-feira a irradiação, é na quarta que tem a desobsessão, todos esses trabalhos são de auxílio e feitos com muito amor. Lá na irradiação chega o pedido, às vezes outra pessoa pede para um parente ou amigo que está muito mal por diversos motivos, daí vem psicografias, através da psicofonia também. Então, tudo isso são trabalhos de auxílio. A oração para o médium é para ajudá-lo a superar as suas dificuldades, assim como nós oramos também uns pelos outros, porque quando o médium está trabalhando, por exemplo, na desobsessão, nós recebemos desde o início do trabalho a orientação. Você deve vigiar e orar, com todos, mas você deve se cuidar, sim. Por quê? Porque você está realmente mexendo com vários tipos de energia, energias mais ou menos, energias muito pesadas e energias elevadas. Muitas vezes o médium, por invigilância, ele pode levar um pouquinho dessa energia junto com ele. E pode chegar lá fora, naquela semana, ter problemas físicos, dor de cabeça, não sei o quê, qualquer coisa. Essas orações que se faz para os médiuns da casa espírita é para nos auxiliar, auxiliando os médiuns que estão trabalhando por todos e para que todos possamos trabalhar em prol da comunidade de Florianópolis, por exemplo. Porque se cada casa espírita, se cada igreja, se cada templo, todos orarem por aqueles trabalhadores que estão lá, o trabalho vai fluir melhor. Porque a energia conjunta, ela é, como disse o Chico Xavier por Emmanuel, ela é poderosa. Eu no início assim, falava de poder, me deu uma boa sensação, sabe? E o Emmanuel fala muito, né? Falava muito pro André Luiz sobre a disciplina, mas também falava sobre a vontade. Então, assim, vamos acionar a nossa vontade de querer ajudar, não só os médiuns, a todos, mas aqui, como nossa palestra é para os médiuns, então, oração aos médiuns. Pedir a Deus para que o médium seja um instrumento de auxílio, para que possa ajudar os outros, desencarnados ou encarnados, sem se deixar levar pela vaidade ou pelo orgulho, mas sim pela caridade e pela humildade. Essa oração é maravilhosa para auxiliar os médiuns, é maravilhosa para nos auxiliar e é maravilhosa para auxiliar todos que estão à nossa volta. Que nós possamos, gente, no nosso dia a dia, fazermos preces ao acordar, pedindo pelo nosso dia, pedindo pelos trabalhadores da casa espírita e ao deitar, mudar a nossa sintonia depois daquele dia na vida material, para que nós possamos, ao dormir, encontrar mentores que venham conversar com a gente e nos auxiliar a evoluir moralmente. Porque a doutrina espírita, que é a terceira revelação depois de Moisés e Jesus, ela veio para fazer com que nós evoluíssemos moral e intelectualmente. Essa que é a mensagem, que a gente lembre das orações, pelo menos ao acordar e ao dormir à noite. Muito obrigada, gente. Muito bom estar com vocês.